Eu me lembro daquele dia quando eu estava ensinando sobre teologia da missão integral e a missão integral da igreja para um grupo de missionários no norte da África. E eu estava comentando que seguir a Jesus implica reproduzir o estilo de vida de Jesus, implica imitar Jesus. Esse Jesus que foi apresentado pelo apóstolo Pedro como aquele que andou por toda parte fazendo bem. Eu estava comentando que no julgamento das nações, Jesus nos orientou dizendo que as suas ovelhas seriam separadas e ouviriam: "Vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive preso, vocês foram me visitar." E então estendi um pouco a lista. Eu era analfabeto, você me alfabetizou. Eu não tinha casa própria, você aprovou o meu crédito. Eu estava caído à beira do caminho e você me acolheu, você foi hospitaleiro. E fui tentando expressar a maneira como nós podemos no nosso mundo fazer o bem em nome de Jesus, como testemunho da presença do reino de Deus na história, e também que fazer o bem é parte constitutiva da missão da igreja. Então fui interrompido por um missionário que disse assim para mim: "O que você acha que é melhor? Ir para o céu passando fome ou ir para o inferno de barriga cheia? O que é melhor? Chegar no céu analfabeto ou ir para o inferno alfabetizado?" Essas perguntas estão no contexto do debate entre evangelização e responsabilidade social. Eu não me lembro bem como essa conversa se estendeu e se prolongou, mas eu sei exatamente o que eu creio, eu sei o que penso. Essa pergunta que faz a separação, a cisão entre evangelização e responsabilidade social, ela parte de pelo menos dois grandes equívocos teológicos, pelo menos na minha percepção e do que eu entendi ser a contribuição da teologia feita na América Latina e a própria teologia da missão integral. O primeiro equívoco é o conceito antropológico. O que é o ser humano? Na tradição grega, da filosofia grega, platônica, o ser humano é uma alma presa num corpo. E este ser humano, que é a alma que está presa no corpo, ele será plenamente realizado quando a alma se desprender do corpo, quando ela for liberta do corpo, o corpo que é a prisão da alma, como dizia Platão. Quando a alma se desprender do corpo, então ela volta para Deus e aí sim é plenamente feliz. Mas a tradição bíblica, a tradição de Israel, não compreende o ser humano dessa maneira. O ser humano é uma unidade indivisível de pó da terra e fôlego da vida, corpo e espírito. Deus criou o ser humano do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. O ser humano é uma unidade indivisível. Assim os poetas hebreus nos ensinaram: "Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome." Alma equivalente a tudo que há em mim. O ser humano é uma unidade indivisível de corpo e espírito. Na teologia latino-americana há um ditado muito interessante que diz que corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Nós não nos relacionamos com defuntos nem com fantasmas. A missão não se dirige a fantasmas e nem a defuntos. A missão é para o ser humano na sua integralidade. O ser humano como uma unidade indivisível. Então, não há que se perguntar se vamos deixá-lo passando fome e vamos evangelizá-lo. Porque estamos tratando de um ser humano, e um ser humano faminto à nossa frente é um ser humano. E nós precisamos atender às suas necessidades integrais. O segundo equívoco que essa pergunta
que faz a cisão entre evangelização e responsabilidade social consiste é o próprio conceito de evangelização. Essa ideia de que nós podemos evangelizar alguém deixando-o com fome, nós podemos evangelizar alguém deixando-o desabrigado, desassistido, vivendo à margem da dignidade da vida humana, essa ideia de que podemos evangelizar alguém sem cuidar do ser humano sugere que o Evangelho é um conjunto de ideias, de crenças, em que nós vamos a um ser humano caído à beira do caminho e damos a ele, oferecemos a ele as nossas convicções a respeito do mundo espiritual, a respeito de Jesus, a respeito da verdade, a respeito de Deus, e perguntamos, você crê? Se ele crê, então ele está evangelizado, mesmo que continue com fome, mesmo que continue enfermo, mesmo que continue empobrecido, injustiçado e à beira do caminho. Ele está evangelizado porque ele ouviu as nossas ideias a respeito de Deus e de Jesus e do Evangelho e acreditou naquilo que dissemos para ele. Mas não é isso que é evangelizar. Inclusive isso é pecado. Tiago disse que se você pode fazer algo pelo seu irmão faminto e simplesmente o despede dizendo Deus te abençoe, vá em paz, paz seja contigo, você comete pecado. Porque a fé sem obras é morta. Já disse um pregador que fé sem obras é morta, e porque é morta não é fé, é fétida. Essa postura que trata o ser humano como se ele fosse uma alma que vai desencarnar para ir para o céu, reduz o ser humano, reduz o Evangelho, é um pecado, é uma afronta a Deus, é uma fé que fede, é uma fé falsa. O Evangelho se destina ao ser humano integral. Por isso não dá para separar evangelização e responsabilidade social. Eu poderia citar São Francisco de Assis. Prega o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Mas também posso citar René Padilha. Missão é ação que exige explicação. A missão não é a explicação, a missão é a ação. É o testemunho da realidade do reino de Deus, da presença do reino de Deus. É o testemunho a respeito do amor de Deus, e esse testemunho ele não é do mundo das ideias, ele é encarnado, ele é relacional, ele é uma relação de amor, não é um testemunho verbal. Então, evangelizar é testemunhar o reino de Deus numa relação de amor em que o Cristo presente na sua igreja acolhe em amor o ser humano integral. Por isso que evangelização e responsabilidade social são como as duas asas de um pássaro. São realidades indissociáveis, assim como a dimensão espiritual e material do ser humano são indissociáveis, também a evangelização e a responsabilidade social são indissociáveis. René Padilha chega a dizer que separar as duas coisas é diabólico, porque reduz o Evangelho, reduz o ser humano. Então a igreja há que se comprometer com a dimensão social não como um adendo, não como uma estratégia, não como um artifício de convencimento a respeito das ideias do Evangelho. A igreja se compromete com a dimensão social porque ela vive no reino de Deus e ela é responsável pelo ser humano em sua integralidade. A pergunta que fazemos então é: até onde vai o envolvimento da igreja com a dimensão social, ou até onde vai a responsabilidade social da igreja? Então chegamos a uma outra discussão: dar o peixe, ensinar a pescar. É verdade. Geralmente criticamos que dar o peixe é assistencialismo. E se ficarmos aí somente em dar o peixe, nós perpetuamos relação de dependência, o que é indigno. Indigno para o ser humano que recebe o peixe,
porque ele não ganha autonomia e não recupera, não restaura, não resgata o protagonismo da sua existência, da sua história, ele fica à mercê de quem o ajuda dando peixe. É indigno fazer isso. Mas o fato é, como disse Betinho, quem tem fome tem pressa. Uma pessoa faminta, a gente precisa dar o peixe, sim. O assistencialismo, não no sentido pejorativo, tem o seu lugar. Dar o peixe. Não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. O trabalho dignifica, o trabalho é o caminho da liberdade e da autonomia humana. O trabalho é uma vocação divina, então pescar. Fazer do fruto do seu trabalho a fonte do pão. É assim que Deus nos abençoa. Então nós damos o peixe e ensinamos a pescar. Mas tem um outro detalhe. O pescador precisa ter acesso aos instrumentos de pesca, aos aparelhos e ferramentas para a sua pescaria. Ele precisa ter acesso a crédito para comprar os instrumentos para o seu trabalho. O pescador precisa ter acesso ao leito dos rios. O rio não pode estar cercado e ter o monopólio das multinacionais e das grandes empresas, das grandes corporações que podem pescar ali, e para o pescador sobra um canto qualquer do rio onde nem peixe tem. O pescador tem que ter acesso ao leito do rio para pescar. O pescador tem que se organizar em cooperativa para que o fruto do seu trabalho seja vendido a preço justo, a preço digno, que ele não seja explorado, que ele não seja abusado, que ele não sofra a injustiça do poder do capital ou do poder de controle da sua condição de vulnerabilidade. Então nós temos que dar o peixe, ensinar a pescar e cuidar das estruturas da sociedade, das relações de justiça dentro da sociedade, da maneira como a sociedade se organiza para que o ser humano tenha a sua vida digna e a sua dignidade respeitada. Por isso, um conceito muito importante da teologia latino-americana é o conceito de pecado estrutural. O pecado não está apenas no coração do ser humano, ele também está nas estruturas sociais. Racismo é um pecado estrutural, o machismo é um pecado estrutural, a violência contra a mulher e contra a criança, que é fruto dessa cultura machista, dessa prepotência do masculino contra a mulher e a criança, por exemplo, isso é pecado estrutural, isso está encarnado, está enraizado numa cultura. O classismo, a estratificação da sociedade, a exclusão, o consumismo exagerado, isso tudo é pecado estrutural que gera desigualdade. Consumo gera distribuição de riqueza. Acúmulo, consumo exagerado gera desigualdade, gera pobreza. Então tudo isso é pecado estrutural. E a maneira de enfrentar o pecado estrutural é através da praxis. E Cassiano Florestan explica para nós o que é praxis. Praxis é diferente de prática. Cassiano Florestan diz que praxis é uma ação transformadora do mundo. Agir para transformar a realidade. Praxis é ação humana transformadora do mundo. E ele diz que a praxis é uma ação reflexiva, ela não é repetição, não é prática, aquilo que se faz pela força do hábito. A praxis é pensada, é refletida, ela é criativa, ela é libertadora e ela é radical. Ela promove mudanças. Exemplo de praxis, aquela mulher que todos os dias pegava o ônibus para o seu trabalho e por ser negra, mesmo tendo assentos livres no ônibus, ela fazia todo o percurso em pé, porque os negros não poderiam sentar-se nos assentos reservados aos brancos, ainda que os assentos estivessem desocupados. Mas houve um dia quando aquela mulher, Rosa Parks, disse: eu vou sentar. E sentou-se. Ela interrompeu a sua prática
e iniciou uma praxis. Ela pensou: por que devo continuar em pé? O que aconteceria se eu me sentasse? O que aconteceria comigo? O que aconteceria se todos os negros resolvessem se sentar? Pensou, criou e gerou um movimento que explodiu numa grande conquista, em grandes conquistas de superação da segregação racial e de conquistas de direitos civis nos Estados Unidos. Rosa Parks, um exemplo de praxis. Não apenas dar o peixe, ensinar a pescar, mas dizer: a sociedade há que ser justa para todos, a sociedade é lugar para todo mundo. Aqui todos somos humanos, todos somos irmãos, todos temos o mesmo sangue correndo nas veias, todos somos filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ser excluído, ninguém pode viver a mínima da dignidade humana. O ser humano tem uma dignidade que lhe é intrínseca, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa unidade indivisível, pó da terra, fôlego da vida, esse ser humano carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Portanto, dar o pão, alfabetizar, não é algo de menor importância. É uma expressão de solidariedade humana quando nós nos percebemos como uma só família. Viver a comunhão e a fraternidade da família humana, partilhando a dignidade humana que nos é comum, é testemunhar o reino de Deus. Testemunhar o reino de Deus em palavras e obras, sem fazer a separação, sem fazer a cisão, mas integrado. Tudo quanto a igreja fala e tudo quanto a igreja faz, há que ser coerente como testemunho da presença do reino de Deus e testemunho do evangelho do reino de Deus. Isso é missão integral.